Alô, galera, Duduzinho na área, chegando para continuar com a nossa aula de níveis de linguagens. Hoje falaremos exatamente dos níveis de linguagens. Aula vista anteriormente, quando a gente trabalhou aquela parte de variações linguísticas, e a gente viu também que existem esses níveis de linguagem. A linguagem formal, a linguagem informal. No Enem, você precisa perceber exatamente essa questão da linguagem. O texto que você vai ler, você precisa saber se existe uma passagem em que o autor está usando de uma linguagem coloquial ou se ele está usando a norma gramática prescritiva, as palavras lá seguindo as normas gramaticais. Isso aí é a norma culta, a gramática prescritiva. É muito importante porque o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, as questões eles exploram muito. Eles pegam letras de músicas, eles pegam noticiários, eles pegam cartazes, textos apelativos. E você sabe, fera, que quando o texto é apelativo, o nível de linguagem ele modifica. É um texto que cabe à linguagem coloquial, à linguagem informal. Hoje trouxe questões para a gente colocar em prática e observar exatamente o que a banca vai cobrar de você também este ano. Selecionei questões aí do ano passado, do Enem 2022. Então, fica atento, principalmente ao comando da questão e à intencionalidade da banca. Vamos dar uma olhada. Vamos passar aqui. Passa aí, Robertão. Passa aí o slide. A primeira questão, dessa que eu selecionei, essa questão foi do Enem do ano passado. Uma questão que você não vai perder tempo. Por quê? Primeiramente, você vai observar a prova como um todo, receber o caderno de prova, confere para ver se existem todas as questões, inclusive o tema da redação, e aí você vai procurar trabalhar as questões mais fáceis. Porque as questões mais fáceis elas são mais valiosas. Então, dá uma observada nessa questão, em que ele coloca um texto 1, passa aí, Robertão, texto 2, que é um texto, esse daí na linguagem verbal, o anterior é uma linguagem mista, e aí você vai direto para o comando da questão. Exatamente aí. Então, vem comigo, fera, observa. Usa dessa estratégia. Vem comigo, Robertão, vem comigo. Primeiro lê o enunciado da questão. Depois que fizer a leitura do enunciado, você vai e faz a análise dos textos. Ok? Que aí você não vai perder tempo. Dá uma olhada no que ele diz lá. Os dois textos abordam a temática de animais de rua. Porém, em relação ao texto 1, o texto 2. Então, ele já está dizendo aí que os dois textos abordam a temática de animais de rua. Temática mesma. Isso a gente chama de intertextualidade temática. Mas, em relação ao texto 1, o texto 2. A gente agora vai analisar o texto 1. Vamos dar uma analisada no texto 1 e no texto 2. Volta lá, Robertão, meu amigo Robertão. Ao texto 1, volta ao texto 1. O texto 1, você percebe aí que existe uma valorização da imagem. Um cachorro e um gato. E aí ele diz o seguinte, foi tirado aí Amigo Bicho, dá uma olhada na fonte. Foi tirado do site Amigo Bicho e ele diz o seguinte: ei, me leve para a sua casa. Me leve para a sua casa. 14ª-feira de adoção de cães e gatos. Aí tá lá embaixo. Adote um animal de rua. Documentos obrigatórios para doação, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. E muito amor. Observe que há uma valorização da imagem, um texto direcionado para o leitor e que a gente já percebe aqui uma função que nós estudamos aqui em nossas aulas. Esse texto apresenta a função conativa. Função conativa ou apelativa. Ok? Função de linguagem. Função apelativa. Quais são as características da função apelativa, da função conativa? Primeiro, é um texto direcionado a um leitor, não ao público-alvo.
há uma presença de verbos no modo imperativo. Você percebe aqui quando ele diz adote, o verbo no imperativo. Não é? Sua casa, a casa do interlocutor. Há uma valorização da imagem. Olha aqui, o cachorro aqui e o gato. Não é? Então, são características, né, de um cartaz, aí, de um texto apelativo, de um texto publicitário. Ok? Então, veja. O texto 2, passa lá, Robertão, diz o seguinte. Nas ruas, na cidade e no parque, dá uma olhada na fonte. Quem foi que escreveu? Ó? Viveu amor aos cães. Parque Francisco de Assis. Dá uma olhada na fonte. Sempre olha a fonte. Nunca deixe de olhar a fonte, porque aí você já vai também antecipar. Então o texto ele vai falar sobre a mesma temática, né? Viver o amor aos cães. Então, nas ruas, na cidade, no parque. Ninguém nunca perdeu o delegado. O vai e vem de rua em rua e sua longa vida são relembrados e recontados. Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina. Desde pequenininho, seu focinho negro e seus olhos delineados desenharam um mapa mental, olfativo visual de lavras. Corria de quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal. Distinguia de este daquele. Assim, tornou-se um cão comunitário. Nunca se soube por que escolheu a rua. Talvez lhe tenha feito mal dentro de 4 paredes. Idoso, teve câncer e desapareceu. O querido foi procurado pela cidade inteira por 2 protetoras, mas nunca encontrado. Volta lá, Robertão, ao comando da questão. Os 2 textos abordam a temática de animais de rua. Isso é verdadeiro. Houve aí a chamada intertextualidade temática. Vem comigo, Robertão. Vem comigo. Professor, o que é a intertextualidade? A intertextualidade é a relação que se estabelece entre textos. Tá? Você pega textos com assuntos que eles vão abordar o mesmo assunto, isso é uma relação intertextual. A relação temática, intertextualidade temática. Por quê? Porque o assunto abordado em um texto e no outro for o mesmo assunto. Ok? Então a intertextualidade é sempre a relação estabelecida entre textos. Ok? Volta lá, dá uma olhada no comando. Então ele diz, os 2 textos abordam a temática de animais de rua, mas, porém, entretanto, em relação ao texto 1, o texto 2, letra A, problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. Problematiza, isso aqui é uma palavra que eu destacaria na hora da prova. Ó. Problematizar. Isso ele fala aí, texto 2, olha aqui, ó. A temática é a mesma. Em relação ao texto 1, o texto 2. Aí, problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. Na letra B, valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. Ó, validar a troca afetiva. Isso aqui. Na C, reforça a importância da campanha de adoção de animais. Reforçar a importância da campanha. Será se o texto 2 ele teve esse propósito comunicativo de reforçar a importância da campanha de adoção de animais? Na D, exalta a natureza amigável de cães e de gatos. O texto 2, olha o texto 2 aqui que ele quer. O texto 2 ele não fala do gato, né? Ele fala do cachorro. O cachorro que vive aí, né, nas ruas. Promove, então, exaltar a natureza amigável de cães e gatos. Eu já cortaria aqui, ó. Nada de gatos. Isso em relação ao texto 2. O texto 1, tudo bem. Então, você tem que ter esse cuidado. Quando for confrontar textos. Vem comigo, vem comigo. Galera, é o seguinte. Existe a comparação por semelhança e a comparação por distinção. Fica ligado nisso, não é? Então, a gente pode fazer comparações observando o que há de diferença. A diferença entre seres, entre pessoas, entre animais, entre objetos. Ou então as semelhanças. Então fica atento a isso. Aí ele fala, toda vez que ele colocar texto 1, texto 2, ele vai confrontar. Então fica atento aí. Dá uma olhada lá. A letra E promove a campanha de adoção de animais. Promove a campanha. O que promove a campanha? Volta lá, Robertão, no texto 1. Texto 1, isso aí certamente,
há uma promoção, sim, a função apelativa. Agora o texto 2, vai lá no texto 2, ele não tem esse propósito, não é? Então, o propósito comunicativo do texto 2 é diferente do texto 1. Vai ao comando, Robertão. Então, aqui, professor, que seria o quê em relação ao texto 2? Validar a troca afetiva, vamos cortar isso aqui. Reforçar a importância da campanha de adoção, também não foi. O texto 1, sim, o texto 2, não. Exaltar a natureza amigável de gatos, cortou. Promover campanha, também não é promover campanha. Sobrou o quê? A letra A. A letra A, problematizar a necessidade de adoção de animais, sei lá. O texto 2, ele teve exatamente esse propósito comunicativo, tá? Então, fica atento à intencionalidade do autor. O que é que o autor realmente quer com aquele texto? O texto 1, sim, em que ele usou uma linguagem mista, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas, não é? E a gente percebe também a questão do que são propósitos diferentes, apesar da temática ser a mesma. Dá uma olhada agora na segunda questão. Vai para a segunda. Segunda questão também, que foi uma questão do Enem de 2022. Veja que todo o conteúdo que nós trabalhamos até agora, não é? Até bater essa questão das variações linguísticas e nível de linguagem, quando fala em nível de linguagem, a linguagem ela está presente em todos os textos, sejam textos verbais, sejam textos não verbais. Então ele diz o seguinte, dá uma olhada aí. Houve uma valorização da imagem também, arrependimento, não é? Causar um acidente é algo que você, olha, o você aqui, não é? É um pronome que se refere exatamente ao leitor. Então, o texto que está focado no receptor, no interlocutor, é um texto apelativo. Leva para o resto da vida. Olha o pro aqui, ó. Ó, que seria a preposição para. Esse pro aqui, ele foge de uma linguagem da norma culta. Então, isso aqui, ó, coloquial. Vem comigo, Robertão. Observa, pro, pra, linguagem coloquial. Isso tem a ver com o nível de linguagem, professor? Sim. Então fica atento, porque quando se fala em nível de linguagem, não é só o comando da questão. Dentro dos textos, você vai ter que ter essa habilidade, essa competência de perceber que nesse texto existe uma linguagem coloquial. Então a gente está tratando do nível de linguagem. Ok? Porque é um texto publicitário, um texto apelativo. O texto apelativo, sim, não é? O autor ele tem esse propósito, ele usa uma linguagem coloquial com o intuito de se aproximar ao máximo, ganhar a adesão de quem? Do leitor. Então é possível sim uma linguagem coloquial no texto publicitário? Sim, claro que sim. Não é? Um texto muito formal, certamente ele não vai aproximar, vai se aproximar e vai ganhar a adesão do leitor. Então isso é um nível de linguagem. Então dá uma olhada lá. Não beba se for dirigir. Não beba, verbo no imperativo. Não é? E ele diz lá, o site foi tirado do site, portal propaganda. Se é propaganda, ele já está me dando o gênero textual. Se ele me dá o gênero, ó, propaganda. Toda propaganda predominantemente é apelativa, função apelativa. Ok? E a propaganda é um texto injuntivo, tipologia. Veja que nós estamos trabalhando tipologia, gêneros, nível de linguagem. E tipos também, linguagem verbal e não verbal. Isso é uma linguagem mista. Tá vendo aí? Uma questão só. Vai o comando aí, Robertão. Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária, o comando, eles já dão, ó. Isso é uma peça publicitária, isso aqui já é um gênero textual. Então ele já está afirmando aí o gênero, não é? Essa peça publicitária apela para o ou para a sentimento de culpa provocado no condutor, causador de acidentes. Há uma grande probabilidade de ser essa resposta, não é? Até, volta lá, Robertão, dá uma olhada na imagem da mulher. E o nome, ó, arrependimento. Causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Volta na questão. Olha lá no comando. Então há uma grande probabilidade de ser a letra A. Só que o fera normalmente fica com medo de marcar a letra A como resposta. Mas ó, se tiver convicção,
vai marcar. Agora, preste atenção, leia todas. Porque no Enem existem aquelas questões que o aluno comete erros por redução. Está dentro do texto, mas não o texto como um todo. Então fica ligado aí, dá uma olhada lá. Na letra B. Dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas. Não, dano psicológico não. E o nome lá ele coloca arrependimento. C. Importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. Foi o propósito comunicativo desse texto? Não. Então isso aqui, ó, fugiu a resposta, né? O dano psicológico. Ah, professor, mas se eu colocar o dano psicológico, eu vou extrapolar. Eu posso extrapolar, por quê? Porque eu tenho que observar o que o texto está me dizendo. Não é? Ah, mas eu acredito que ela ficou psicologicamente afetada por ter causado um acidente. Sim, mas aí você vai extrapolar o texto, você tem que responder o que o texto está dizendo. Fica atento a isso aí. Dá uma olhada na letra D. Necessidade de punição a motoristas envolvidos. Vê. A questão da necessidade de punição, não houve essa questão. O propósito não foi esse, não é? É sofrimento decorrente da perda de entes queridos. Olha, para marcar isso como resposta, o texto teria que me dar alguma pista dessa questão de entes queridos. Volta lá, Robertão, na questão, no texto. Olha aí, vê. Não existe nenhuma palavra dentro do texto que remete ou que infere, que mesmo que esteja lá subentendido, mas não é o caso desse texto. Ele diz, causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então não existe nem inferência, não é, de entes queridos. Não existe. Então se eu marcar essa letra E, eu também vou extrapolar o texto. Então a resposta, ó, letra A. O sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Agora vem comigo, Robertão. Professor, sentimento de culpa, arrependimento. Veja, arrependimento faz parte do mesmo campo semântico da palavra sentimento de culpa. Então, se é sentimento de culpa, não é? Está arrependido. Essa questão ficou explícita. A intencionalidade realmente ficou clara. Até porque ele colocou a legenda. A mulher com a mão no rosto e o nome lá, arrependimento. Ok? Então isso é uma questão considerada fácil. Uma questão que você, fera, não pode errar e não vai errar. Ok? Continua assistindo às nossas aulas. A nossa revisão EducaPE Prepara Intensivo Enem. Fica ligado e até a próxima.